em Pergunta, 2022. Boulos, você acha que o PT vai ter uma candidatura própria ou há chances deles te apoiarem? Sônia, eu respeito o Fernando Haddad, o PT tem todo o direito de ter uma candidatura própria, como o PSOL também tem. Agora, nós temos que buscar construir aquilo que é melhor para o nosso campo. Não apenas para um partido, mas para o campo progressista. Né? Para o campo que tem o desafio em nível nacional de derrotar o Bolsonaro, virar a página desse genocídio, desse pesadelo que nós estamos vivendo no Brasil, e aqui no estado de São Paulo de encerrar essa hegemonia cansativa, essa hegemonia rançosa do PSDB de 27 anos. Eu estou conversando, e aí não apenas com o PT, mas tive conversa na semana passada com o PDT e com o PCdoB, estou conversando com a Rede, com outros partidos do campo progressista, para que a gente busque construir uma unidade que tenha força, que seja capaz de derrotar Bolsonaro em nível nacional e o PSDB aqui no estado de São Paulo. Guilherme Boulos, você é comunista? Colunista ou comunista? Comunista. Colunista já foi, né? Eu sou ainda, escrevo na Folha de São Paulo, na Carta Capital. Isso. Mas além de colunista, sobre o comunismo, Eduardo, eu gosto muito de citar uma frase de um bispo, o Dom Helder Câmara, você deve conhecê-lo, esteve na linha de frente contra a ditadura militar, defendendo Grande direitos inimigo humanos. dele era Nelson Rodrigues. Não só, acho que o grande inimigo dele eram os ditadores de plantão, Médici e a sua turma. Mas o Dom Helder dizia o seguinte, olha, quando eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que da pobreza, me chamam de comunista. No Brasil, comunista parece que virou um xingamento, né? E totalmente descriterioso. Outro dia eu vi o Bolsonaro chamando o Dória de comunista. Eu falei, não, aí não. Aí já passou do limite, né? Me chamar que luto contra a desigualdade, que estou no Partido Socialismo e Liberdade Comunista, eu até entendo. Agora, chamar o João Dória, virou esculhambação. Eu te digo muito francamente, Eduardo, se lutar contra a desigualdade, lutar para que todo mundo possa comer no país que é o quarto maior produtor de alimento do mundo, lutar para que todo mundo tenha um teto num país tão rico. Se isso é ser socialista e ser comunista, eu sou com o maior prazer. Eu estou na política justamente para poder produzir mudanças. Política só faz sentido se ela for uma ferramenta de transformação. É assim que eu vejo, é assim que meu partido vê a política, e eu quero ser governador de São Paulo justamente para poder usar os 285 bilhões de reais do orçamento mais rico da União, 1/3 do PIB nacional com o estado de São Paulo, para combater as desigualdades nesse estado. E eu não posso deixar de perder essa oportunidade, já está acostumado a responder essa pergunta, quando nos ataques te chamam de invasor de propriedades. Sônia, nós conversamos muito sobre isso na campanha do ano passado, porque a política no Brasil ela começou a ser feita, aliás, desde 2018, com muita intensidade, por fake news, por caricatura, por meme. Então você não lança um argumento, você lança um meme. O Boulos é invasor de propriedade, fechem suas portas. Tá feita a campanha do cara. E aí nós precisamos colocar os pingos nos is em relação a isso. Eu, com o maior orgulho, e acho que quem está nos ouvindo, muitas das pessoas conhecem um pouco da minha trajetória, eu há 20 anos atuo no movimento dos trabalhadores sem teto, que é um movimento de uma dignidade onde eu aprendi muita coisa. Onde pessoas que não têm nada, pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma casa, pessoas como talvez algumas que estão nos ouvindo agora, todo fim do mês, tem que escolher entre pagar o aluguel e botar comida na mesa para os seus filhos, essas pessoas se organizam para lutar por direito social. O MTST nunca, na sua história, invadiu, tomou a casa de quem quer que seja. O que o movimento social faz é identificar imóveis que estão abandonados há 30, 40 anos, que muitas vezes devem mais imposto do que o valor do próprio imóvel. Você passa no centro de São Paulo e vê aqueles prédios abandonados, aquilo é especulação imobiliária. Às vezes o dono é um fundo imobiliário lá de Dubai, né, que está especulando com aquilo. Ou um cara que está com dinheiro lá nas Ilhas Caimã, igual o Paulo Guedes, e usou aquilo para lavar dinheiro esperando valorizar depois. Enquanto tem um monte de gente... Pô, você anda hoje, vai na Praça da Sé, um campo de refugiados, Thaís. Sendo em qualquer lugar do centro de São Paulo, é barraca para todo lado, é gente jogada. Não tá certo. Você tem 40 mil imóveis abandonados no centro, muitos deles ilegais, que não pagam imposto,
e um monte de gente morando na rua. Então, o que o movimento faz aí acho que cabe uma pergunta para você. simplesmente lutar para que isso seja destinado para moradia popular. É muito bom a gente tocar nesse assunto, né? Porque pelo seu vínculo com o MST, acho que cabe uma pergunta objetiva. Como o Guilherme Boulos, como governador do estado de São Paulo, lidaria com a polícia numa reintegração de posse? Você quer saber de uma coisa, Pedro? A melhor forma de você resolver o problema das reintegrações de posse dos movimentos sociais é ter política de habitação. Eu, como governador de São Paulo, faria o que o João Dória não teve a hombridade e a coragem de fazer, que é pegar aquela CDHU, botar dinheiro nela para fazer moradia para as pessoas. Aí, veja, se você regulariza a moradia, se você dá oportunidade de moradia para as pessoas a partir de um programa habitacional, não tem ocupação. O movimento social só existe porque o Estado falhou. Porque o governo não cumpriu a sua missão de garantir direito à moradia para as pessoas. Mas, Boulos, esse é um processo longo que não teria resultado imediato no caso de uma mudança hoje na política de comando do governo do estado de São Paulo. Por isso que eu acho que a pergunta do Pedro ainda vale. Claro. Até porque, se você me permite, Thaís e Boulos, mais ou menos o mesmo movimento, vou chamar, que aconteceu quando assume na presidência da República um candidato que disse que agora não vai ter mais multa no IBAMA. O que a gente viu foi antes de qualquer coisa, foi uma liberalização das próprias pessoas para entrar em terra de garimpo, área de preservação. Se acontecer isso com você, eleito... Não tem comparação, né, Eduardo? Não tem comparação. Não, eu estou falando da sensação que pode gerar. Um cara que destrói o meio ambiente, que toma a terra indígena com alguém que está lutando por moradia. Não, mas a pergunta também, Boulos, essa seria a ação da polícia. Você imagina se você está mostrando um lado que é importante, mas tem que também entender que talvez o nosso ouvinte aqui que tem uma propriedade invadida, foi até a justiça e conseguiu a reintegração da sua posse, depende da polícia para tirar as pessoas. Deixa eu te dizer, Pedro, o governador não está acima da lei. Se tem uma ordem judicial de reintegração de posse... Por isso é importante ver teu compromisso aqui em relação a isso. Mas isso é uma coisa assim, que eu diria que é primária, é básica. Vamos supor, sou governador de São Paulo dia 1º de janeiro de 2023. Tem uma ordem judicial, o governador não tem a opção de cumprir ou não cumprir a ordem judicial. Se eu não cumprir a ordem judicial, eu sou preso. O oficial de justiça me intima e me leva embora. Mas a postura da polícia nesse caso? Qual é a orientação do Palácio para a polícia? A orientação do Palácio para a polícia é não agir com violência, é respeitar os direitos humanos. E você pode ter certeza de uma coisa. Se num governo meu, alguém precisar ser removido de uma casa que mora, que está lá, será para algum lugar e não para o meio da rua. Porque é desumano tirar uma família, pode ser do seu barraco, do que quer que ela conseguiu, e jogá-la no meio da rua.